E nessa oração existem chaves. Uma dessas chaves é: venha o teu reino. É uma das chaves que nós vamos compartilhar um pouco nessa noite, não por muito tempo, mas nós vamos compartilhar um tempinho e falar um pouco sobre isso. Diz assim o texto: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eu quero louvar o teu nome por essa palavra. Sabemos, Senhor, que há 2000 anos atrás o Senhor se revela aos teus filhos, e eles, mesmo com a descendência, Senhor, que eles tinham, eles não sabiam orar, eles não sabiam, Senhor, como falar com o Pai, e o Senhor se revela a ele como o canal, o acesso genuíno e único ao Pai. E o Senhor deixa, Senhor, verdades nesse texto. Fale conosco, Senhor, nessa noite. Ministra o nosso coração. Somos dependentes do Senhor. Amém, queridos? Nós precisamos entender que o desejo de Deus foi sempre estabelecer o seu reino aqui na terra. Quando Jesus ele ensina os discípulos a orar e ele fala essa frase, ele está dizendo para mim e para você que os homens daquele tempo precisavam mudar a sua cultura para experimentar o reino de Deus. Quantos aqui querem que o reino de Deus venha para a sua vida, para a sua casa? Quando a gente estabelece isso, estabelece esse caminho, esse portal, existem algumas coisas que a gente precisa realmente entender, e eu vou tentar falar o mais rápido possível sobre isso. Porque estabelecer o reino de Deus sem mudar a cultura, sem mudar aquilo que fazemos no passado, nós nunca vamos conseguir experimentar um novo, porque o reino de Deus é algo novo. O reino de Deus é algo novo, mas algo que sempre existiu. Mas é novo para mim, novo para você, mas é novo também para muita gente que anda na rua aí. Os teus vizinhos de repente não conhecem essa possibilidade de viver algo extraordinário, que é viver o reino de Deus aqui na terra. Viver o reino de Deus aqui na terra, perdão, não nos exime de passar nenhuma adversidade, não nos exime de passar tribulações, dificuldades, mas viver o reino de Deus aqui na terra, quando você consegue mudar a cultura, você consegue mudar algo muito interessante, a sua postura diante das adversidades. O reino de Deus ele é mudado dentro de nós quando nós nos postamos ou nós nos apresentamos como homens e mulheres de Deus de fato e de verdade. Porque eu e você, nós somos as cartas vivas de Jesus aqui na terra. Você querendo ou não querendo, quando você diz que é filho de Deus, você diz que é um cristão, você está dizendo para esse mundo que você representa Jesus aonde você vai. E quando Jesus ele declara isso para esses 12 homens, ele chega para esses 12 homens dizendo assim: olha, eu vou ficar pouco tempo aqui. Jesus tinha 1 ano de ministério quando ele fala isso, aproximadamente, teologicamente, historicamente falando. Ele estava começando o ministério dele, mas ele já sabia que faltavam só 2 anos. E ele estava dizendo para eles: olha, vocês precisam entender que vocês precisam se abastecer, vocês precisam se encher. E uma das coisas que você vai entender é que quando você entender que o reino de Deus vai ser estabelecido e será aqui na terra, na tua casa, onde você está, como é no céu. Aí eu pergunto para você: sua casa é como o céu? Como é que está a sua casa? Como é que está onde você está? Porque lá em casa precisa melhorar algumas coisas.
Se a tua casa lá é um céu, acho que eu vou mudar para lá. Por quê? Porque nós temos dificuldades, mas nós precisamos entender e estabelecer aonde nós vamos esse reino, mesmo diante de todas as adversidades à nossa volta, porque mudança de cultura dói, gera renúncia, mas traz consequências boas. Temos que entender que o Senhor sempre desejou um reino. Quando o homem cai, lá em Gênesis, no princípio, no Bereshit, diz que o Senhor, ele expulsa o homem do jardim, ele tira o homem daquilo que ele tinha planejado, porque não era só para viver Adão e Eva ali, era para multiplicar ali. E nesse período de queda, ele continua procurando homens. Ele acha Enoque anda com Deus. Enoque anda tão perto de Deus que Deus fala assim: não, cara, você não vai ficar aí não. Você não vai ficar aí não, você vai vir para cá. Você é um cara muito bom para estar aí. E ele leva Enoque. Outros homens se levantam, mas não conseguem se levantar para estabelecer o reino a ponto de trazer uma transformação para a terra. Por quê? Porque a terra começa a padecer das adversidades do pecado. Nós padecemos pela adversidade que o pecado trouxe na terra. Aí ele levanta Noé, dizendo assim: agora vai. Noé, me ouve aí. Noé ouviu. Você vai construir uma arca, o que, Senhor? Um barco para quê? Aqui não chove, aqui não tem rio. Não, você vai construir uma arca, que eu vou acabar com a terra, e você vai ser o único, você vai começar de você uma nova geração. Quando ele começa uma nova geração de Noé, ele fala assim: agora sim será na terra como é no céu. Por quê? Porque agora vai ser uma geração que não se corrompeu, que entendeu o chamado, que entendeu a responsabilidade de sair da geografia deles, daquilo que eles faziam comumente, para viver o inesperado. Mudança de cultura, muitas das vezes, para alguém aqui, é viver aquilo que você nunca experimentou. Mas você não pode ter medo de experimentar aquilo que você nunca experimentou, porque Deus vai se revelar a você todas as vezes que você precisar. Então não se preocupe se você olhar para frente e não ver o chão, porque na hora que você estender os pés, Ele vai colocar o chão embaixo de você. Sabe por quê? Porque Ele quer que seja na terra como é, ou melhor, que Ele quer que seja no céu como é na terra, ou como no céu na terra, na terra como no céu. Só para brincar, para vocês verem se vocês acordam, gente. Vocês estão dormindo, está frio. Nós vamos estabelecer o reino de Deus por onde a gente for. Amém ou não amém? Isso começa com uma decisão do homem. Noé se decide, faz o que Deus mandou, prepara aquilo. 50 anos passaram e ele martelando aquele negócio. As pessoas: isso não vai dar em nada não. Você é maluco, né? Você é doido, não vai dar nada não. E ele estava lá martelando aquele negócio, e ele começou a dar forma àquilo. 60 anos, 70 anos, irmão, 70 anos, estou falando 70 anos. Você está um ano e Deus ainda não fez o que Ele prometeu. Você está no lucro. Fica tranquilo, fala assim: Noé esperou 100 para cumprir a promessa. Mas quando ela se cumpriu, todo ouvido ouviu, todos os olhos viram, todo mundo ouviu que aquela palavra que Noé tinha dito há 100 anos atrás, ela se cumpriria. Então eu quero que você entenda o seguinte: quando você estabelece o reino de Deus, mesmo que passe o tempo, Deus vai fazer cumprir na tua vida e na tua história. Filipenses, Paulo ele fala aos Filipenses, ele fala algo muito interessante, lá em Filipenses 3, versículo 20. No entanto, a nossa cidadania, ele usa
isso, não sei se nesse texto está aí. É para mim, meu filho. Filipenses, isso. Não é esse texto não. É 20. Isso, agora é assim. A nossa cidadania, porém, está onde? Nos céus. De onde o que? Esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender que dentro da gente, algo que quando você aceita Jesus, ele religa a gente com essa questão do céu aí. Você já se sente pertencente do reino celestial. Se eu perguntar a qualquer um crente aqui, você se sente pertencente do reino de Deus? Você vai dizer, sabe por quê? Porque Jesus preencheu esse vazio dentro de você. E quando a gente entende isso, nós começamos a entender que nós não somos mais cidadãos desse mundo. E quando a gente estabelece o reino de Deus aqui na terra, é Deus morando dentro da gente. Porque ele diz, seja no céu ou na terra como é no céu. Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: porque lá no céu, aonde eles vão, Deus está lá. Ele é aonde eles vão, o trono está lá. Eles sabem que o trono está lá. É preenchido, é completo. E quando ele diz isso aqui, ele estava dizendo para mim e para você: olha, quando você deixar eu entrar dentro de você, meu reino vai começar a estabelecer em você. Quando você deixar eu morar dentro de você, o reino como é no céu vai vir morar aqui na terra com você. O que ele estava dizendo para aqueles homens era dizendo: olha, eu estou aqui com vocês agora, mas quando eu me for embora, o meu reino que está aqui, que está lá, vai morar aí dentro de vocês. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser pessoas que entendem a nobreza que somos. Você precisa entender que você é nobre. Por quê? Porque o Rei dos Reis mora dentro de você. E o reino dele está dentro de você. Por quê? Porque você não consegue separar o rei do seu reino. E se ele é rei da tua vida, ele reina em você. E se ele reina em você, o reino de Deus se estabeleceu em você. E ele habitou em você. João, ele vai mais longe, ele fala assim: olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não de qualquer maneira, não de qualquer jeito. Ele não só habitou, ele tabernaculou entre nós. Ele estabeleceu o seu tabernáculo dentro de nós, para que eu e você entenda a posição que temos. Nós não somos pessoas comuns. Não que isso venha nos trazer soberba, não que isso venha nos deixar com o nariz em pé. Não, é para que a gente se humilhe mais, para que Ele cresça em nós, para que Ele se estabeleça em nós, para que as pessoas consigam enxergar que o amor dEle transborda através de nós. Fala a pessoa que está do seu lado: você é cidadão do céu. Quantos cidadãos do céu tem aqui? Poucos, mas vai aumentar. Quantos cidadãos do céu tem aqui? Aleluia. E é muito bom falar do reino. É muito bom entender que esse rei e esse reino está dentro da gente. Porque quando a gente lê Mateus 6, 10, por favor, a gente começa a olhar para isso como uma utopia, como algo muito distante. E eu pergunto a você, literalmente lendo isso, qual a revelação que você tem? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade na terra como é no céu. Se não for através de pessoas. Tem gente que quer criar catedrais. Nós queremos criar pessoas. O reino de Deus sempre foi pessoas e não coisas.
confundimos as coisas com pessoas. Deus valoriza pessoas. Por isso que João 3,16, que é o melhor versículo da Bíblia, que é o versículo que eu mais amo na Bíblia, de verdade, eu falo isso brincando, porque eu amo todos os versículos, mas esse tem um significado muito grande para a gente. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Irmãos, Deus Ele nunca amou as coisas que você tem, que você possui. Ele nunca amou o seu carro, Ele nunca amou sua casa. Ele amou você, meu irmão. Oh, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E quando Ele fala que Ele amou o mundo de tal maneira, Ele está dizendo: eu não vou destruir mais o mundo não, porque eu amei o mundo. Eu já quis destruir lá atrás, mas agora eu não vou destruir mais. Sabe por quê? Porque o meu reino vai ser estabelecido. Porque agora em diante o meu reino vai ser estabelecido. Por isso que essa palavra vem em João. Por quê? Porque o reino de Deus começou a ser estabelecido. Porque João se levantou como precursor, o anunciador, aquele que declara. E eu quero dizer uma coisa: João, literalmente, é aquele que conecta as pessoas ao reino. É aquele que une pessoas, que anuncia o caminho, que declara o caminho. E eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite, de verdade. Não era nem eu que ia pregar hoje, que ia pregar Filipe. Mas eu quero que vocês entendam alguma coisa: que Deus chamou você para unir pessoas. Deus chamou você para unir pessoas. Unir pessoas nesse reino que está dentro de você. Através do reino que habita dentro de você, outras pessoas se achegarão nesse reino. Outras pessoas vão se debruçar e vão amar a Jesus através da sua vida. Muitas pessoas, filhos, escute o que eu estou falando, vão enxergar Jesus através de você. Muitas pessoas não vão enxergar Jesus como Ele é primeiro, eles vão enxergar Jesus através de você. Cara, isso é muito lindo. Porque mesmo a gente, rapaz, o tempo acaba rápido, né? Quando a gente começa a falar daquilo que a gente ama, né? A gente precisa ter força para entender nisso. Porque o reino é estabelecido quando a mudança de cultura vem. Quando as coisas do mundo já não me sufocam mais. Onde eu consigo dominar muitas coisas. Onde eu consigo colocar na cruz tudo aquilo que me separa do amor dele, a ponto de dizer: quem me separará do amor de Deus? Primeiro ponto: não há mudança de cultura quando continuamos as práticas das mesmas coisas do velho homem. Como assim, pastor? Tem pessoas que querem viver o reino de Deus sem mudar a sua forma de viver e de agir. Faça um teste olhando para dentro de você. O que ainda precisa sair? No nível que sai é o nível que ele entra. O nível que você coloca de espaço vazio dentro de você é o caminho, é o tamanho correto para ele completar você. Tem coisas em você que quando você abrir mão, você vai ver o quão forte você era sem você saber. Por quê? Porque Ele dentro de você é a esperança da glória. Amém ou não amém? Nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque a velha natureza nos aprisiona. E todos nós aqui, não tem uma pessoa aqui dentro que não passa dificuldade com a velha natureza. Paulo, ele chegou para o Senhor e disse assim: Senhor, eu tenho um espinho aqui na carne. E o mensageiro do cramulhão, do diabo, vem me esbofetear todo dia, mostrando para mim. Eu preciso que o Senhor tire isso de mim agora. Homem de Deus, irmãos, homem de Deus. E o Espírito Santo fala com ele, fala: olha, papai mandou um recado para você. Ele falou para você que a graça dele te baixa, se vira, negão. O que ele quis dizer foi isso: mata a tua carne e vive.
Por quê? Porque às vezes a gente não está vivendo, porque a gente não mata a carne, a gente está alimentando a carne, mas não está vivendo, está sobrevivendo. Mas Deus quer que você viva, e que você vive em abundância. Mas você consegue viver em abundância quando a sua carne está morta, para que o teu espírito vivifique em você, porque o espírito é aquele que te liga ao Pai. Com o espírito forte, todas as outras coisas vão estar fortes, mas nem assim vai te eximir de passar dificuldade, de passar adversidade. Amém ou não amém? Mas eu quero te dar uma boa notícia: o escape vem. Eu tenho vontade de cantar uma canção aqui agora. Canta aí, Fefe. Cadê o microfone? Toca aí. A gente precisa entender que o escape vem. Fala para... Cadê o Fefe? Foi carregando. Meu Deus, a gente vai comprar outro negócio de microfone. Esse microfone não está dando certo, não. Tem que parar de cantar e carregar. Isso não é de Deus, não, né? Mas nós vamos comprar aqui 3 microfones Shure bom. Quem fala amém aí? Ó, tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Cadê o batera? Vai lá, Guita. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo. Você não está sozinho, não, meu irmão. Essa tentação está vindo aí, mas você está do lado certo. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Isso. Canta com vontade. O Deus que derruba as muralhas, dá sério e faz mãe de filhos. Isso. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já fez o caminho aberto pelas águas, faz morrer muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. E aquele que acalma o vento, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá sério, faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Eu já fiz o caminho aberto pelas águas, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém? Pode ficar aí, vocês aí mesmo. Fica aí mesmo. Não vai embora não. Fica aí. Não quer ficar perto do teu namorado, né? Fica lá. Fica perto do trabalhador ali. Irmãos, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que se a gente não renunciar, a gente não experimenta essas coisas. A gente fica correndo atrás do vento. A gente vai parar de correr atrás do vento. Nós vamos estabelecer o reino. A gente vai estabelecer o reino onde a gente for. Irmãos, há felicidade para quem estabelece o reino. Há prazer naquele que faz a vontade do Pai. Amém? Segunda coisa, rapidamente. Pode sentar. Fica aí, perto. Não vou demorar não. Nós precisamos levar essa cultura. Nós aqui da IMA, nós temos uma cultura, irmãos. Eu estou tentando passar essa cultura para vocês, e eu estou louvando a Deus porque eu estou conseguindo isso. Irmãos, me dá vontade de chorar de verdade, porque é uma... Rapaz,
é muito gratificante olhar para o rostinho de vocês aí. Vou falar da Cíntia, pegar a Cíntia, dar uma palestra para ela, e ela chegar no encontro, olhar a palestra e falar: pastor, não é essa palestra. A gente dá outra palestra para ela. Ela falou: pastor, não estudei. Eu falei: vai que Deus vai te usar, filha, porque o que você precisa está dentro de você. E ela, com o maior medo, vai lá e prega a palavra. Mulheres são curadas, irmãos. Parece que ela estudou a palavra 3 meses. Isso é cultura. Nós não vamos precisar fazer mais esboço, viu, irmão? Sabe por quê? Não, estou brincando, a gente vai continuar fazendo esboço, mas a gente não vai precisar disso, porque a cultura vai estar dentro da gente. A gente só vai falar daquilo que a gente vive. E uma coisa impressionante, sabe o que traz transformação para as pessoas? A nossa experiência de vida, juntamente com a palavra. Quando você leva a palavra e aplica na sua vida, isso começa a fluir de você de uma forma tão intensa, tão perfeita, que você não vai precisar fazer força, entendeu ou não? E nós aqui da igreja, no Arsenal, nós estamos estabelecendo o reino de Deus, uma cultura. E o segundo ponto é: precisamos levar a cultura do reino, não só para dentro da igreja, mas para fora da igreja. Nós precisamos levar a nossa cultura para fora, lá para o Anaia, lá para o Tronco, lá para o Rio do Ouro, Tribobó, Niterói, Maria Paula, amém? Irmãos, nós precisamos entender que Deus quer nos usar para isso. Deus tem trazido essa vontade, essa sede para a gente, mas não é uma sede comum, uma sede de estabelecer o reino, só isso. A gente não quer criar catedral, irmãos. A gente não quer construir, não. A gente quer construir asilo, a gente quer construir para cuidar de pessoas, é isso que a gente quer. Está entendendo ou não? O pastor de vocês não quer comprar carro zero para... Não, comprar com o meu dinheiro, com o meu trabalho. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós temos que estabelecer o reino de Deus. Aonde a gente for, a gente vai falar: não, em nome de Jesus, Deus vai fazer nesse lugar, e Deus vai honrar você, porque é reino. Amém ou não amém? Falei isso para a Gisele aqui, irmão: ninguém entra aqui na igreja e continua do mesmo jeito. Você vai prosperar aqui. Você está passando dificuldade agora, não se preocupe, você vai vencer em nome de Jesus. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém ou não amém? Ter a cultura do reino só dentro da igreja é muito fácil, mas Deus nos chamou para levar essa cultura para onde a gente for, na rua. Os nossos vizinhos, os nossos parentes vão olhar para a gente e falar: o que aconteceu com esse cara? O que aconteceu com essa pessoa? O que aconteceu contigo? Porque quando falava você brigava, agora você fala, você fica quieto, você vai orar. O que está acontecendo contigo? Está me dando até nervoso isso. É a cultura começar a chegar dentro da tua casa. As panelas começavam a voar cedo na tua casa. As panelas já não voam mais, porque perdeu as asas das panelas, né? Aquela gritaria normal que tinha não tem mais. É porque a cultura de Deus começou a estabelecer. Os filhos acordam para orar, a mãe não precisa nem gritar. Sabe por quê? Porque a cultura mudou. Então nós precisamos entender isso. Sabe por quê, irmãos? O Arsenal, ele precisa de gente assim para mudar a cultura. Deus está chamando você para mudar a cultura. Não é qualquer jeito. Deus está mandando a gente mudar a cultura. Deus está falando claramente no meu coração que aquela cultura religiosa que nos prendia dentro de 4 paredes, ela foi rompida no nome de Jesus. E eu declaro isso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Você vai prosperar muito, vai, em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque o reino de Deus vai ser estabelecido através da sua empresa, através do teu negócio, meu irmão. Você está pensando que não? Deus é fiel para isso. Deus está querendo botar você em lugares que você nunca imaginou, para te honrar. Amém? Sabe onde é a sua paróquia? Sabe onde é o seu reino? A sua paróquia? Sua paróquia é aqui, irmãos. Seu reino é aqui. Seu reino, a sua paróquia é a sua vizinha do teu lado. O seu público é a sua casa, irmãos. Começa lá. Nunca vai começar aqui, vai começar lá primeiro.
vai começar sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua descendência, no teu trabalho. É lá que vai começar. As pessoas vão te olhar e vão começar a te respeitar. Aí, meu irmão, tudo muda na tua vida e na tua história. Esse bairro precisa da gente. Deus nos trouxe para esse lugar porque esse bairro precisa da gente. Uma das coisas que eu quero te dizer: Abraão, eu falei de Noé, eu estou terminando, fica tranquilo. Noé, falei de Noé, mas Abraão, aconteceu algo muito tremendo na vida de Abraão. Não só quando ele recebe o chamado e ele sai da terra de Ur, não, foi quando ele, diante de Ló, fala para Ló: você escolhe aí, vai para onde? E Ló olha as campinas de Sodoma e olha aquelas campinas verdes, o rio passando lá embaixo. Ele fala: meu Deus, eu quero esse lugar aqui. Isso aqui vai ser bom, porque as minhas cabras, as minhas ovelhas vão ter lugar para pastar. Noé fala: eu vou para o outro lado. Ele vai para Canaã, onde não tinha nada. Mas pega esse ouro aí, cara. Não era Abraão que precisava de Canaã, era Canaã que precisava dele. Não é você que veio morar aqui no Arsenal porque você precisava morar aqui, que você não tinha outro lugar para morar. Não é isso, não é disso que Deus está falando. Deus trouxe você para cá porque esse lugar precisa de você. Essa terra precisa de você, porque quando você pisa na terra, a terra é abençoada. Quando você tem o reino de Deus, aonde você vai é abençoado. Aonde você vai, os céus se abrem. Então, a terra do Arsenal precisa de mim e de você, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, venha, Senhor. Isso, estabelece o teu governo. É disso que eu estou falando. Sim. Aleluia. Para concluir, irmãos, de verdade, quero acabar 9 horas, não vou conseguir, mas 9h05 eu acabo. Queridos, é uma verdade para a gente isso. Nós precisamos voltar a ter sonhos aqui. Você imagina a gente ter uma creche aqui na igreja? Vamos começar com uma creche, irmãos. Vamos começar com um negócio desse. Depois a gente vai ter um colégio. Não é para ficar ensinando besteira, que a terra é isso, não. Ensinar o reino, ensinar português, ensinar matemática de verdade, física, química, geografia, história. Nossa, vamos encher essas crianças de conhecimento, para que eles possam acessar todas as esferas dessa terra, porque só assim nós vamos estabelecer o reino de Deus dentro de hospitais, dentro de tribunais de justiça, oh Deus, dentro dos fóruns por aí, Senhor, dentro da Câmara dos Deputados, no Senado. Nós vamos botar homens que não vão buscar o seu próprio umbigo, mas vão olhar para o pobre de verdade, vão olhar para a nação de verdade, vão dizer: a minha nação será chamada, e Yahvé chamar, o Senhor está aqui, e eu amo pessoas e não coisas. Eu sou um cara que eu quero abraçar todo mundo, não importa o que ele pense, o importa é que o Espírito Santo vai começar a fazer na vida dele, porque se pensa diferente, o Espírito Santo do Senhor é aquele que convence o homem. Nós precisamos entender isso, mas só vai acontecer se você souber e entender que é a terra que precisa de você. Abraão vai para Canaã, e quando Moisés é chamado lá na frente, 600 anos depois, Deus vira para ele e fala: vou te dar uma terra. Qual terra? Terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas quando Abraão foi para lá, não manava não. Mas quando ele chegou lá, meu irmão, ele mudou a cultura daquele lugar. Os hebreus nasceram ali, e ele começou a estabelecer o reino de Deus aonde ele estava. Um homem cheio de Deus
muda o destino de sua família e da sua geração. E quando eu falo homem, eu estou dizendo genericamente, homem e mulher, posicionado, muda destinos. Você pode se colocar de pé, nós vamos cantar Venha o Teu Reino. Ó, tem mais coisa aqui, irmãos, mas semana que vem mais. Venha o Teu reino, venha o Teu governo, tua cultura que vem do céu. Venha o Teu reino, venha o Teu governo, tua cultura que vem do céu. Aleluia! Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos. Olha para mim aqui, só um segundinho. Terceiro ponto, preciso passar só os pontos para vocês. Enfrentaremos essa nova cultura por onde passarmos. E agora você vai receber isso aí, vai dizer um amém em nome de Jesus. As nossas células serão lugares de transformação de cultura. As pessoas vão chegar na nossa célula reclamando e vão sair de lá profetizando. As pessoas vão chegar lá chorando e vão sair de lá sorrindo. As pessoas vão entrar lá enfermas e sairão curadas, porque há poder no nome de Jesus. Amém. Quarta coisa, se a gente não fizer o nosso papel, Deus vai levantar uma outra geração para isso. Mas eu declaro que Deus não vai levantar uma outra geração, porque nós vamos influenciar a nossa geração, e a nossa geração será a geração que verá o Messias. A nossa geração será aquele que prepara o caminho para o Messias. Deus está chamando eu e você aqui nessa noite para preparar o caminho para o Rei da Glória. Ora, vem, Rei da Glória, estabeleça o teu reino. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura. 1 Reis 19:15. Abre para mim, filha, por favor. Só um segundinho. Preciso ler esse texto rapidinho. Te atrapalhei de novo, mas já vai acabar. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azel como rei de Arã. Pula outra. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafete, de Abel-Moleá, para suceder você como profeta. Se Deus falou isso para um homem que caminhou com ele, ele levou para ele, porque queria interromper a cultura, queria interromper o momento. Se achava que tinha feito tudo o que podia, mas quando a gente acha que fez o máximo, Deus mostra pra gente que ainda tem 6.000, 7.000 querendo fazer e preparado para fazer. Então a minha oração nessa noite é que você entenda que Deus está chamando eu e você para estabelecer o reino dele aqui no Arsenal. Amém, irmãos? Deu para entender isso? Deu para entender que há grandes coisas para a gente fazer aqui no Arsenal? Ah, pastor, a minha célula, meu irmão, sua célula vai crescer tanto que você não vai conseguir ficar sozinho. Deus vai levantar pastores para te ajudar. Você será pastor da tua célula, mas você vai levantar outros pastores dentro da tua célula para cuidar de outras pessoas. Sabe por quê? Nós vamos estabelecer o reino. E a minha cultura, que é a cultura do céu, a sua cultura, que é a cultura do céu, a cultura do irmão, que é a cultura do céu, vai começar a se espalhar por essas ruas. Amém? Você acredita nisso? Você acredita nisso de verdade? Levante as suas mãos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por tua palavra, Pai. Ah, Senhor, como é bom ouvir a tua voz. Como é bom ouvir o que o Senhor fala com a gente. Como é bom estabelecer o teu reino.
Como é bom. Te agradeço, Senhor, porque entendemos um pouquinho mais, Senhor, da responsabilidade que temos como povo eleito, como sacerdotes reais do Senhor. Entendemos que precisamos, Senhor, mudar a cultura para estabelecer o reino. Que o Senhor venha falar conosco de tempo em tempo, mas não cesse a sua voz dentro de nós. É isso que oramos, é isso que declaramos, é isso que pedimos o Teu nome, Senhor. Em Teu nome pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos use, Senhor, mesmo falhos como somos, mas temos um coração totalmente quebrantado diante de Ti. Reconhecemos que precisamos muito, Senhor, mas muito. Precisamos tanto da Tua presença, mas tanto, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Nós avançaremos, nós cresceremos, mas nós também nos humilharemos. Nós declararemos, Senhor, que somos totalmente dependentes. E se um dia alguém nos perguntar como nós chegamos lá, nós vamos dizer: o Senhor nos conduziu. O Senhor nos conduziu. E eu declaro isso sobre cada um dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém, irmãos. Pode aplaudir, acabou mesmo. Nós temos uma cantininha ali.